programa Lições da Bíblia está começando e vamos ter como base do nosso estudo o capítulo 8 de Daniel. Descobriremos a verdadeira questão do conflito entre o poder do chifre pequeno descrito ali e o poder de Deus. E veremos por que a purificação do santuário, iniciada em 1844, é a perfeita resposta de Deus a esse desafio. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Lições da Bíblia. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Tema da semana: o dia da expiação escatológico. Olá, querido, então seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa Lições da Bíblia. Nós esperamos que a palavra do Senhor transforme o nosso coração e nos faça crescer no conhecimento da palavra de Deus. Você sabe, estamos estudando o tema santuário em toda a Bíblia, a importância, a centralidade desse assunto no contexto da ressurreição de Cristo, da sua morte, da sua reivindicação pela nossa vida. Estamos percebendo a redenção dentro do santuário e descobrimos que a graça de Cristo, ela não ocorre apenas no Calvário, mas em toda a Bíblia. Estamos abordando hoje também um tema muito especial, o dia da expiação escatológico. Um tema aparentemente difícil, um tema teológico, mas nós temos a certeza que você vai descobrir ao término desse programa que vale muito a pena estudar a Bíblia e descobrir que as profecias de Daniel, elas são para o nosso tempo e é muito importante que todo cristão estude muito bem esse livro, Daniel, e o livro do Apocalipse também. E hoje, para estudarmos esse tema tão importante, temos a presença do pastor Ailton Santana, que trabalha aqui na Novo Tempo já há 10 anos, né, Ailton? Exato. É interessante, né? A gente ouve história, depois a gente conta a história, depois a gente passa a ser história, né? Estamos aqui há 10 anos, trabalhando no Ministério Está Escrito, e agora também na Voz da Profecia, como produtor de conteúdo, ajudando a pregar o Evangelho através da rádio e da TV. São 2 programas distintos, a Voz da Profecia focado no rádio e o Está Escrito também para a televisão, tanto nos 2 formatos. Está Escrito tradicional, que é um programa, eu diria assim, tipo documentário, né? E já o Está Escrito Adoração, que é um programa de sermões, né? Ao vivo, ali, quarta-feira, eu e o que está apresentando aqui o Lições da Bíblia, o pastor Ivan Saraiva, estamos juntos na equipe. É um prazer estar aqui no Lições da Bíblia. É isso mesmo, e o telespectador já sabe, né? Nós estamos na lição número 10 já aqui da nossa temporada, e o pessoal tem acompanhado que a cada semana é um apresentador diferente aqui da Novo Tempo, um projeto aí de transição importantíssimo, muitas surpresas aguardam aqui na próxima temporada do Lições da Bíblia. Eu tenho certeza que você vai gostar muito das surpresas que a Novo Tempo está reservando para você, telespectador. Nós temos também a alegria de termos aqui o pastor Marco Júnior, que vem lá do Rio Grande do Sul, terra abençoada e querida por todos os brasileiros. Pastor, seja muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia e nos explique um pouquinho suas atividades, suas funções que você exerce lá no Rio Grande do Sul. É muito bom estarmos aqui, pastor Ivan. Bem, eu trabalho numa região administrativa chamada Associação Sul-Rio Grandense. É a região leste do Rio Grande do Sul e lá nós temos 300 igrejas, 14 colégios, um internato, que é o IACS. Temos 28 mil membros, 6 mil alunos. É uma região muito abençoada, uma região de muita tradição ali naquela localidade. E eu trago um abraço aqui e mando também abraço para todo o Brasil desse povo tão caloroso ali do Rio Grande do Sul. Que delícia ali, então tem um internato, é isso, o IACS? Isso, nós temos um internato, o IACS, que fica em Taquara, a mais ou menos uns 70 quilômetros de Porto Alegre, e ali nós temos muitos alunos que hoje trabalham também como missionários espalhados pelo Brasil todo, e é um celeiro, não é, de pessoas que estão envolvidas na obra de Deus e que amam esta obra. Olha, muito especial, já tive a oportunidade de estar no IACS
E eu me lembro que quando eu estive, havia todo um projeto de cuidado dos alunos, até mesmo no translado do aeroporto de Porto Alegre até Taquara. Então havia uma equipe pegando alunos, levando crianças, né, até o aeroporto, ali os adolescentes. Então uma preocupação integral com o aluno, uma dedicação. No Brasil nós temos quantos internatos aproximadamente, pastor? O senhor tem ideia? Olha, nós temos, que eu me recorde, no Sul nós temos 3, né? Aqui em São Paulo mais 3, se eu não estou enganado. Temos na Bahia, temos no Norte. Nós temos aí quase chegando uns 10 aí, não sei se chega a 10, mas quase isso. Olha, e a gente ainda tem a alegria, porque são internatos de regime misto, né? Meninos e meninas, mas com um projeto de educação extraordinário. Eu acho que todos aqueles que passaram pela educação dentro do internato têm naqueles anos especiais de sua vida, né? Eu entendo que são anos marcantes, né? Porque é justamente numa fase em que o jovem está se desenvolvendo, está tomando decisões importantes, e o internato tem uma influência muito grande. E ao mesmo tempo ele está protegido de muitas coisas não muito boas que existem na sociedade. Então é um bom lugar para se colocar um filho. Que legal. Bom, nós temos um assunto importantíssimo, complexo, e vamos torná-lo simples pela graça de Deus, né? Vamos pedir uma oração, né? Vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe para que possamos estudar esse tema. Então, se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós pedimos a Tua orientação para o estudo da Tua Palavra, que mais uma vez ela faça diferença na nossa vida, que possamos entendê-la, compreendê-la e que ela possa, Deus, nos mostrar o caminho que o Senhor deseja que sigamos. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, deixe-me recapitular um pouquinho para contextualizar o telespectador o que aconteceu no capítulo 7 de Daniel, que estudamos semana passada. Hoje a ênfase é em Daniel 8, mas para que a gente consiga entender um pouquinho melhor, o nosso telespectador que acompanha assiduamente o programa se recorda que Daniel 7:25 havia ali uma ponta pequena, né, que saiu de um animal terrível e espantoso. Esse animal terrível e espantoso a gente já viu pela palavra de Deus que era o poder de Roma. Essa pequena ponta, né, ela teria algumas características, né, um chifre pequeno, que aqui diz assim que ela iria proferir palavras contra o Altíssimo, ou seja, contra Deus. É um poder religioso tentando ir contra aquilo que Deus orienta, iria tentar destruir os santos do Altíssimo e ainda cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então, um poder religioso que sairia de Roma. Esse poder, ele se levantaria contra o Altíssimo, ele tentaria perseguir, destruir, matar os santos do Altíssimo e ainda ele iria mudar os tempos e a própria lei de Deus, aquela escrita pelo dedo do próprio Deus. Então nós vemos que é um poder de rebeldia, de afronta contra os poderes do céu. E agora no capítulo 8, nós encontramos um outro poder a partir do verso 9 do capítulo 8, aqui diz que é um pequeno chifre, um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, verso 9 diz, e para o oriente e para a terra formosa. E aqui diz que se engrandeceu, no verso 12 também diz que esse poder lançou por terra a verdade, prosperou em tudo que fez. Aí agora a minha pergunta é, Daniel 7:25, esse chifre pequeno, que também aqui no verso 8 do capítulo 7 diz que ele falava cheio de vanglória, esse poder aqui, esse chifre pequeno, é o mesmo chifre pequeno aqui agora de Daniel no capítulo 8, a partir do verso 9? Sem dúvida. É interessante, pastor Ivan e pastor Marcos, que a gente observa quanto a palavra de Deus ela é, eu diria assim, inspirada no sentido da verdade progredindo, a luz vai progredindo. Então Daniel 2, nós já mencionamos aqui, retrata ali aquela estátua, vemos ali os 4 impérios, e o 4º império, sendo Roma, a partir daí seria dividido, fragmentado, e nós vimos aí surgindo aquele chifre, né, aquele poder, inclusive a explicação está, né, o chifre, poder, né, um reino que tinha poder político. E a gente observa quando chegamos no capítulo 7, essas informações vão sendo acrescentadas, né? E no capítulo 8, mais informações nós temos ainda.
Então, quando a gente observa no capítulo 8, nós vemos agora mais informações a respeito. Inclusive, se você fizer a leitura, é uma outra simbologia, agora seriam 2 animais, e preste atenção, são 2 animais que nós que estamos estudando o santuário, sabemos que tinha toda uma tipologia com esta linguagem. Por quê? Porque era um bode, né? E também um carneiro, portanto, animais que eram usados ali no dia da expiação. Expiação, repito, com X, que é aquela expiação que tem a ver com a purificação, com o perdão, né? E o que nós observamos, sem dúvida alguma, pastor Ivan, é que esta ponta pequena e o chifre pequeno são, sem dúvida alguma, o mesmo poder. Um poder político e religioso, um poder que procurou mudar a lei de Deus, fazendo alteração na lei de Deus, procurou mudar os tempos também, a maneira, inclusive, de contar os tempos, nós entendemos isso, e é o mesmo poder. E ele está, inclusive, aqui lançando a verdade por terra. Portanto, ele é ousado e ele blasfema, porque ele diz, inclusive, ter condições de oferecer perdão, coisa que somente Deus pode fazer. Eu acho interessante a maneira que a profecia é apresentada. Você vê um crescendo, como o pastor Edu falou. O próprio capítulo 7, nós vimos ali que a ênfase do leão, no urso, no leopardo, e o capítulo 7, por exemplo, no verso 17, fala que esses animais são 4 reis. Então, quando nós encontramos na profecia essa linguagem de animais, representam reis ou reinos. E aqui você vê no capítulo 8, já não se fala de Babilônia, que representava no 7 o leão representava a Babilônia. Justamente porque a ênfase aqui já é justamente o período da Medo-Pérsia, que entra o carneiro. Então, isso aqui é interessante, a maneira que o profeta, ele enfatiza do momento onde ele está até então. E o carneiro tem 2 chifres, né, pastor? Portanto, a Medo e a Pérsia. Continua a sem simbologia. Dúvida, sem dúvida. E a mesma coisa acontece com o bode, com um chifre que se destacou com Alexandre o Grande, e depois os 4 que depois da sua morte, com 30 anos, Alexandre morreu bêbado, né? Com 30 anos, muito novo. Aí vem os 4 que vieram na sequência. Só contribuindo, o pastor aqui fala, né, no verso 5, capítulo 8, que esse bode vinha do ocidente, mas sem tocar no chão, ou seja, voando, né, como se fosse uma velocidade. Sem dúvida alguma, esse chifre notável era Alexandre o Grande, né, que conquistou o mundo aos 32 anos e aos 33 veio a falecer, morrendo, porque não teve domínio sobre o seu apetite, né? Morreu de tanto beber. Né? Eu achei interessante que o pastor colocou, pastor Ivan e amigos que estão nos assistindo, interessante essa forma, não é, de Deus trabalhar com a profecia, esclarecendo gradativamente, e também a relação com o dia da expiação. Porque nós estamos estudando, nesse momento, o dia da expiação escatológico, e o dia da expiação, na realidade, era um dia de arrependimento, mas também era um dia de acerto de contas. E a lição ela está propondo justamente isso, que nós estamos vivendo um momento de arrependimento, mas também chegará o momento do acerto de contas, né? E toda a simbologia do capítulo 8, como foi dito aqui, do carneiro e do bode, remontam a Levíticos 16, que fala justamente do novilho, do carneiro, dos 2 bodes, né? E a gente percebe como Deus trabalha de maneira muito clara. Basta estudar, você vai descobrindo tremendas verdades que às vezes numa leitura superficial a gente não consegue perceber. E aí diz que esse chifre pequeno, a princípio muito pequeno, ele vai crescendo. E aí então ele deita a verdade por terra. Esse poder religioso que sai do bode, esse poder, o que acontece? Ele está indo lutar contra quem? Qual é o alvo? Qual é o objetivo desse poder que veio para fazer tantas coisas ruins, que lançou a verdade por terra, que prosperou em tudo que fez? Qual é o objetivo? Qual era a função dele dentro desse processo aqui de avaliação da simbologia de Daniel? Bem, eu gostaria só quando o senhor disse assim, pastor Ivan, que veio do bode. Só que veja, o bode é a Grécia.
Então veja, com aquele chifre que cai, né, aparecem 4 outros. Ok. Ou seja, nós temos ali Alexandre o Grande, ele não deixou herdeiros. Então seus 4 generais dividem o Império Grego, né, que são Lisandro, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, né? E agora ele passa, e vem um outro chifre que derruba aqueles 4, ou seja, com a queda dos 4 reis, os 4 chifres, 4 poderes, é certo que o Império Grego acabou. Certo. Porque o chifre, a ponta notável, aquela que fala, vai entrar no lugar dos outros 4. Portanto, agora já não é mais a Grécia. Ok, então entra dentro do processo cronológico, é o seguinte. Dando a informação que nós já tínhamos, no capítulo 2, no capítulo 7, então, sem dúvida alguma, veio de Roma. Então, nós temos uma Roma que, a princípio, era uma Roma pagã, mas que a gente observa que, a partir ali do 4º século, ela traz para o cristianismo, numa jogada política, características, tenta jogar dentro do cristianismo características pagãs. Por exemplo, que dia os pagãos veneravam o sol? Era o dia de domingo. Então, esse imperador, ele fala assim, espera aí, se eu conseguir unir cristianismo e paganismo, eu domino o mundo. Não vai, num período em que quase metade do Império Romano era cristão, ele fez uma tremenda, vamos assim dizer, descoberta e influenciada pelo inimigo. O que ele começa a fazer então? Ele fala, tem algum elemento aí no cristianismo que aconteceu importante no dia de domingo? Tem. Cristo ressuscitou. Opa! Então vemos aqui uma ótima oportunidade de colocarmos aqui pagãos e cristãos unidos. E por aí começa. Os pagãos também tinham o hábito de oferecer suas crianças aos deuses. Por que não batizar as crianças? E aí nós já vamos tendo elementos para descobrirmos, né? Por exemplo, os pagãos, eles também adoravam, eles queriam ver uma divindade. Adorar um Deus que não se vê, para eles era complicado. Olha, que tal nós pegarmos os líderes da igreja, né? Quem sabe Pedro, a própria mãe do Salvador, o pai, né? Alguns personagens aí famosos que foram líderes da igreja e fazermos uma imagem e trazer para dentro da igreja. Então nós vamos vendo o quê? Um cristianismo se apostatando. Por isso que nós vamos usar a expressão um cristianismo apóstata para identificar esse poder. Certo? Interessante que o verso 9 do capítulo 8, ele faz uma referência muito grande à Roma pagã. Mas a partir do verso 10, a gente já vê uma mudança, que é justamente aqui a religião se apostatando e você vê uma outra Roma, não só pagã, mas aqui a religião, não é? Cedendo princípios, cedendo algumas coisas que são básicas e ao mesmo tempo se colocando contra o Altíssimo, que é o ponto que eu creio que nós vamos debater um pouco mais também. E aí a gente vê justamente essa ameaça, tomando para si prerrogativas que são de Deus. E isso é sério, não é? Como intercessão. E a gente vê, por exemplo, Paulo dizendo lá em Timóteo que só há um intercessor. E no caso aqui, esse poder, ele se coloca no lugar no caso de Cristo. E isto realmente já foi profetizado, isso que me encanta, há muitos anos antes de acontecer. Sim. E aqui fica, quem sabe, a dica para os nossos telespectadores de que quando nós vamos à Bíblia, nós não somos pegos desapercebidos. Quando nós vamos às profecias e estudamos de maneira clara, sentamos, analisamos, vamos à história, sim, a gente percebe de que Deus deixou sinais indicativos no caminho para que a gente não se perca, para que a gente não venha a vender ou perder a salvação. O problema é que muitas vezes nós podemos correr o risco de não querer pagar o preço de estudar. Eu gosto muito do que João fala, né? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, João 5,39. E são palavras de Jesus, né? Jesus que diz. Lá no Evangelho de João. Então veja, na realidade não podemos ler a Bíblia superficialmente, nós precisamos nos aprofundar. E a profecia faz isso. Então a gente vê desde o capítulo 2 de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, um crescendo, uma ênfase diferente aqui, outra lá, tipo Deus querendo dizer, filhos,
tem várias formas de eu poder dizer para vocês a verdade para que vocês não se percam. Aproveitem. Nós percebemos nesse primeiro bloco que esse poder de Daniel 8, 9 a 14 é o mesmo poder de Daniel 7, 25, né? Esse pequeno chifre que vai despontando, que vai jogando a verdade de Deus por terra, que se levanta contra o Altíssimo e que começa a inserir elementos impuros dentro da pureza do cristianismo e começa a distorcer a verdade da palavra de Deus em vários aspectos, e nós temos como aplicar isso de maneira muito tranquila e clara. E é interessante perceber, né, como Deus não foi pego de surpresa, pelo contrário, Deus é onisciente, mas deixou isso registrado para que pudéssemos perceber que Ele de fato está no controle e na soberania de todas as coisas. Querido, nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, porque tem muita coisa importante, reveladora, esclarecedora nas verdades aqui de Daniel 8. Tenho certeza que nós vamos continuar evoluindo e crescendo no estudo desse capítulo, então daqui a pouquinho a gente já volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Lições da Bíblia, abordando hoje o tema de purificação do santuário, o tema básico, o verso bíblico que será o cerne de todo o nosso estudo, Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós percebemos que aqui, a partir do verso 9 até o verso 13, há um poder que se refere ao mesmo poder de Daniel 7,25, que iria proferir palavras contra o Altíssimo, iria destruir os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, ele se encheria de vanglória, tudo o que faria iria prosperar, iria lançar a verdade por terra, e aqui foi comentado que iria paganizar o cristianismo, trazendo elementos pagãos para dentro do cristianismo, mudando a lei de Deus, trazendo idolatria, fazendo coisas completamente diferentes daquilo que a Bíblia diz que eu e você devemos fazer. Esse é um poder que ainda está vigente, no entanto, aqui é uma pergunta, a Bíblia faz essa pergunta, no verso 13 diz, até quando esse poder iria continuar proferindo palavras contra o Altíssimo, continuaria a prosperar, a perseguir os santos, até quando? Essa pergunta eu acho que é relevante e a gente precisa saber, né? Até quando tudo isso irá acontecer? Bem, pastor, a resposta vem na sequência, né? Se nós analisarmos o verso 14, aparece aqui o número 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então aqui a gente percebe que começa então uma purificação e ao mesmo tempo Deus colocando as coisas no seu devido lugar, não é? Porque se percebe que por um bom tempo esse poder ele esteve no domínio e esteve querendo tomar o lugar de Deus, porque não vai ter como tomar o lugar de Deus, mas querendo tomar o lugar de Deus. E uma coisa me chama a atenção aqui, apenas uma curiosidade, quando a gente vai à língua original, a gente percebe que Daniel, ele entendeu toda a visão, menos essa parte da purificação. Tanto é que no verso 16, na sequência, Gabriel dá a entender a este a visão, Gabriel o anjo. E a palavra ali, maré, no hebraico, significa o específico, que seria justamente, não é, aquela aparição específica do verso 14, que é diferente da palavra usada para visão, não é, que é Shazam nos outros versos referentes ali do capítulo 8. Então, a gente percebe assim que Daniel também, no contexto do verso 16, quando Gabriel apresenta isso, também estava querendo saber. Não só esses seres celestiais. Né? Essas 2.300 tardes e manhãs, isso nos projeta lá para Gênesis, né? Essa contagem, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã. Seriam 2.300 dias? Essa ideia, tardes e manhãs? Como que a gente entende isso dentro da profecia? Inclusive, o que me chama a atenção, quando a gente vê aqui essa expressão tarde e manhã, reporta a dias. Só que profeticamente não podem ser dias. Inclusive a gente percebe isso aqui a partir do verso 17. Porque aqui diz, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ora, se a partir dali contassem 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias, daria algo em torno aí de 6 anos e um pouquinho, 6 anos e 3 meses.
Só que a gente vai observar também que Daniel ele fica preocupado. Por quê? Porque no capítulo 9, no verso 2, ele vê que a profecia de Jeremias dizia que o povo ficaria cativo em Babilônia, o povo de Deus ali, enfim, durante 70 anos, e depois eles retornariam. Só que Daniel pensa, então vai passar dos 70 anos, o que vai acontecer aqui? Porque já estava iminente, quase que eles deveriam voltar. Então aí começa essa questão, são 2.300 dias e a gente vai perceber, o verso 19 também do capítulo 8 menciona, essa profecia, essa visão se refere ao tempo determinado do fim. E o verso 26 fala também, para dias distantes, também para o tempo do fim. Então como é que a gente consegue entender se são de fato os 2.300 dias para ser restaurado, né, purificado um santuário que estava destruído? Não haveria tempo hábil de se fazer um santuário e de reerguer nesse tempo. Então é certo que duas coisas, não está se referindo ao santuário que estava em Jerusalém e não estava também se referindo a um período que seria apenas de 6 anos. E isso aí deixa Daniel tão perturbado que no capítulo 9 nós vamos ver que ele vai orar, ele vai fazer jejum, ele vai se cobrir com cinzas, ele vai se vestir de saco e ele vai interceder para que ele possa entender de fato o que está acontecendo. E não era só Daniel não que tinha essa preocupação e essa angústia, tem mais gente preocupada com essa questão das 2.300 tardes e manhãs. Vamos ver a pergunta. Por que a expressão 2.300 tardes e manhãs deve ser compreendida como 2.300 anos? Olha, essa é uma questão importante. E ele já trouxe a resposta. Né? Essa é uma questão importante, porque se é inviável a literalidade das 2.300 tardes e manhãs, ela é simbólica. Mas como que a gente pode definir então que não são 2.300 meses, por exemplo? 2.300, né? Por que a gente acaba indo para essa relação dia-ano? Existem alguns textos, pastor, que talvez nos ajudem, em Números e em Ezequiel. Talvez o Ezequiel seja um dos mais claros. Ali no contexto do cerco simbólico de Jerusalém, a gente encontra, por exemplo, Ezequiel capítulo 4, verso 7, dizendo o seguinte: 40 dias te dei cada dia por um ano. A mesma coisa acontece em Números 14, 34. E a gente percebe que esse princípio dia-ano, ele é um princípio que pode ser aplicado no contexto da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Sem dizer esse argumento que o pastor Ailton já colocou aqui, porque senão não estaria se referindo ao fim dos tempos, porque na realidade seria um tempo muito curto. Os próprios 70 anos seriam então o quê? O fim do fim. É verdade. Né? Então isso aqui é importante. Esse princípio de ano ele é básico para interpretar profecias. E aí a gente começa a perceber de que ele está relacionado justamente com essa purificação e com esse questionamento dos anjos celestiais aqui que nós vimos no verso 13 e a própria dúvida que Daniel tinha, não é? Porque, a princípio, as demais partes da profecia, elas estavam claras porque o capítulo 2, o capítulo 7, de certa maneira, clarearam. Mas esta aqui, de certa maneira, ela é nova no contexto aqui. E a gente percebe, então, que o princípio de ano se encaixa direitinho aqui. Bom, então a gente percebe que a resposta da pergunta, né, até quando esse poder que se levantou contra o Altíssimo, que tentou destruir os santos do Altíssimo, que jogou a verdade por terra, até quando ele iria prosperar? Né? Até quando tudo isso iria acontecer? Então a resposta é até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós percebemos que é um princípio na Bíblia, princípio de ano, Ezequiel e Números. A gente também viu que é inviável qualquer possibilidade de literalizar essas tardes e manhãs como dias. Então, como existe essa relação clara, profética, e todo o livro do Daniel, pelo menos do capítulo 6 em diante, é simbólico, até uma obviedade de que esses números aqui seriam simbólicos. Agora, quando começaria, então, essas 2.300 tardes e manhãs? Porque se a gente conseguir definir o começo, a gente já tem o período, então a gente consegue definir o final, né? Então, quando começaria essas 2.300 tardes e manhãs para que esse processo de destruição desse poder pudesse começar a acontecer? Aí vem
a preocupação de Daniel, no capítulo 9, né? De Daniel, nós já estamos passando para o capítulo 9, e a gente vê uma linda oração de Daniel, ele preocupado com isso, e depois dele orar, é interessante que no verso 23 diz assim, apareceu ali, né, Gabriel, o verso 21 diz que era Gabriel, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, portanto está relacionado àquela visão, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, portanto perto das 3 horas da tarde. E ele queria me instruir, né? Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar porque você é muito amado. Então, considera, pois, a coisa e entende a visão. E ele agora vai o quê? Vai explicar. Vai explicar. E a partir do verso 24 até o verso 27, nós temos vários detalhes que vão sendo ali apresentados. E a ordem de partida, segundo está determinado aqui, é o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Essa palavra é muito especial para nós. Quem é o ungido? O nome de Jesus, Cristo, né? Ou o Messias. A palavra Messias, em hebraico, quer dizer ungido. E a palavra Cristo, em grego, quer dizer ungido. Então, está se referindo à pessoa de Cristo. Então, está dando aqui, pastor, a ordem do início desses 2.300 anos, a partir da ordem para edificar Jerusalém. Apenas uma curiosidade interessante, no verso 24 diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sim. No hebraico, a palavra não é chatá, ela significa cortada ou seccionada. Então, dá-me a entender aqui que esta profecia é uma pequena profecia dentro de uma outra maior. Exatamente. E o problema nosso em Daniel 8,14 é que nós não temos um ponto de partida. E aqui, como o contexto me fala que ela está dentro de uma outra, vamos dizer assim, profecia maior, nós temos justamente o que o pastor falou, o ponto de partida. Que o verso 25, então, agora esclarece. Então, vamos imaginar, seria uma profecia menor dentro de uma maior. Aqui na menor nós temos o ponto de partida, na maior nós não temos. Mas se nós temos aqui, não pode ser o mesmo ponto de partida? E se é o mesmo ponto de partida, que é desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, nós temos 3 decretos não é? Lá no Antigo Testamento em relação à restauração de Jerusalém. E o terceiro é o mais completo, que envolve templo e toda a questão política, que foi em 457 a.C. Então nós começamos as profecias das 2.300 tardes e manhãs em 457, com um decreto importantíssimo de Artaxerxes, que libera então para que Israel e toda a região de Judá ali, Jerusalém, possa se reconstituir, tanto o templo quanto as muralhas, como ali o início do embrião de uma nação, de uma cidade. Querido, nós estamos abordando o capítulo 8 de Daniel, lógico, trabalhando também no capítulo 9, o capítulo 7, para a compreensão dessa profecia tão importante e significativa que é a purificação do santuário. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta mostrando a importância do santuário e da purificação do santuário na expiação da raça humana, na purificação do coração humano de todo o pecado que existe no mundo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Lições da Bíblia. Você sabe, durante todo esse período, essa temporada, estamos apresentando o tema o santuário, as implicações dele para a salvação humana. Temos aqui também sempre uma revista, que na verdade é um estudo bíblico em forma de revista, chamado Princípios. É uma excelente revista de estudos bíblicos que abordam várias doutrinas bíblicas, preparado com muito carinho aqui pela equipe da Novo Tempo,
E é muito fácil você ter uma revista como essa. Você sabe, não é sorteio, isso aqui também não é vendido. Nós ofertamos, é um presente da Novo Tempo e do programa Lições da Bíblia para você. É muito simples você ter uma revista dessa na sua casa. É só acessar o nosso site, novotempo.com/lições da Bíblia. Ali você vai preencher um rápido cadastro e então você vai receber na comunidade do seu lar aqui a revista Princípios para você estudar e examinar cada vez mais a palavra de Deus, e aqui assuntos importantes como também várias profecias aqui dentro para você estudar, aprender e crescer ainda mais no conhecimento da palavra de Deus. Bom, queridos pastores, no bloco anterior nós apresentamos o início das 2.300 tardes e manhãs com o ano de 457, que é o grande decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Agora, quando que termina as 2.300 tardes e manhãs? Qual é o grande evento? O que acontece para se fechar esses 2.300 anos? Bem notado, pastor, 457 antes de Cristo, né? Se nós somarmos a partir dessa data o 2.300 anos, nós vamos chegar em 1844. E o que aconteceria ali? Sem dúvida alguma, a verdade seria restaurada, inclusive a verdade a respeito do santuário. Que santuário? Aquele de Jerusalém? Não, o verdadeiro santuário que Paulo apresenta em Hebreus, no capítulo 8, do qual o Senhor Jesus, ao chegar no céu, se tornou ministro, sumo sacerdote deste santuário no céu que não foi edificado com mãos humanas. Inclusive, Paulo deixa isso bem claro, quando ele disse que Cristo Jesus estava numa ordem superior, porque se ele fosse sacerdote aqui da ordem terrestre, ele nem sacerdote poderia ser, porque ele não era da tribo de Levi, né? Ele era da tribo de Judá. Mas é maravilhoso essa simbologia também. Cristo Jesus não era da tribo de Levi, não poderia ser sacerdote aqui na terra. Mas, sendo da tribo de Judá, ele pode ser rei, rei dos reis. Mas, do santuário celestial, que tem uma ordem superior, lá ele pode ser o meu e o seu sumo sacerdote. E fazer aquilo que o sumo sacerdote fazia uma vez ao ano, que era purificar o santuário. Aquele santuário que era manchado, salpicado de sangue ao longo de 359 dias, né? Durante praticamente todo o ano, aquele sacrifício todo. Imagine quantos pecados era cometido, além do sacrifício diário de manhã às 9 horas, o segundo sacrifício às 3 horas da tarde, né? Além desse, todos os pecados do povo, o pecado dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos príncipes, enfim, aquilo tudo manchando ali o santuário, mas uma vez no ano era purificado. E o que isso representa? O dia em que Cristo Jesus vai limpar o universo da existência do pecado. E sem dúvida alguma esta obra começou nesta data, 1844. Ali, o Senhor Jesus, mais precisamente no dia 22 de outubro de 1844, nós não temos tempo para precisar, mas é uma data precisa, o Senhor Jesus assumiu a sua função, não mais de cordeiro puro e simples, mas agora ele passa a ser o quê? Também o nosso sumo sacerdote. Eu vejo interessante, pastor Ailton e pastor Ivan, a ligação cruz e santuário. A cruz ela é extremamente importante, sim, mas o santuário também é extremamente importante. Na cruz, Jesus ele trabalha a questão da culpa, do pecado, da humanidade. No santuário, há uma questão individual, onde eu vou, confesso os meus pecados através da minha oração, e ele vai diante do Pai e diz, pode perdoar, porque pelo sangue que eu derramei pelo João, pela Maria, ele agora então tem o direito de perdão, não que ele mereça, mas eu estou colocando os meus créditos, não é, na conta dele. É uma coisa que a gente precisa parar para pensar, porque a cruz é como se Deus tivesse colocado uma quantia enorme de dinheiro na nossa conta. E esse dinheiro está lá no banco, mas eu preciso sacar. E quando eu oro e vou diante do Deus que está no santuário celestial e do Cristo, que é o sumo sacerdote, está intercedendo por mim, é como se eu sacasse esse crédito. Então, muitas pessoas, talvez estejam nos assistindo, não entendem isso, vão só à cruz, mas você precisa ir ao santuário também. A cruz é importante, mas há uma ligação muito grande do trabalho que Jesus fez na cruz com o santuário. Uma coisa complementa a outra.
Então vejam, há uma precisão escatológica absurda aqui, né? Sim. Dia, mês e ano, 22 de outubro de 1844, o santuário seria purificado. Houve um equívoco numa interpretação há alguns anos, achando que o santuário seria a terra que seria purificado, por isso Jesus estaria voltando aqui à terra nessa data. E aí então se descobriu, depois de estudos ainda mais aprofundados, de que o santuário se referia ao santuário celestial. Que quando Deus orientou Moisés a fazer o santuário, ele disse, faça conforme o modelo que te mostrarei. Então, isso significa dizer que no céu existe um santuário literal, real, e que Jesus, de fato, assim como o sumo sacerdote da terra, passava uma vez por ano para a purificação do santuário, passava do lugar santo para o Santíssimo, isso também ocorreu, e ocorreu numa data específica, restaurando então a verdade que havia sido lançada por terra já há tantos anos, de tantas maneiras, por esse poder que se levantou contra o Altíssimo. E nós sabemos que por trás desse poder religioso há toda a hoste maligna, né? Há o grande mentor do mal, que é Satanás e todos os seus anjos, tentando destruir, né, as verdades da palavra de Deus. Agora é importante isso, né? É um poder que tenta tomar o lugar do Altíssimo. Exatamente o que Lúcifer queria fazer, né? Sim. Ser adorado como Deus. E agora ele projeta esse mesmo fascínio dele por tomar o lugar de Deus, agora por um poder religioso totalmente guiado, direcionado por ele. No entanto, Deus no controle de tudo, na soberania de todas as coisas, mostrando que toda a ação do inimigo, ela foi permitida por um período de tempo. Deus demarca esse tempo e diz, né, até aqui virás e não passarás. E o santuário começa a ser purificado. E quando Jesus entra no Santo dos Santos, o que ele então começa a fazer? Ele começa a fazer aquilo que está em Isaías 43, verso 25, que eu gosto muito. É um verso maravilhoso. Isaías 43, verso 25, diz assim, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. É isso que Cristo faz. Ele toma aqueles registros que nós já mencionamos aqui e vê lá o meu nome. No momento em que eu me arrependo, confesso o meu pecado, se foi direto a Deus, peço perdão a Deus. Se eu ofendi alguém, se eu roubei, se eu, enfim, fui infiel à minha esposa, confesso. E a partir daí, o que acontece? O sangue de Cristo é todo suficiente e capaz para me purificar dos meus pecados. E agora o meu nome pode ser registrado ali no livro da vida. Permanecem as minhas boas ações nos livros da memória, os meus pecados são apagados. E isso ele vem fazendo já. Inclusive, a palavra de Deus nos diz que o julgamento começa, esse juízo começa pela casa de Deus. Portanto, desde 1844, o Senhor Jesus está examinando os nomes daqueles que vão povoar, né, a nova terra, podemos dizer assim. Interessante que o capítulo 7 fala desse julgamento. Se nós analisarmos o que já estudamos semanas anteriores, o capítulo 7 fala do ancião de dias, abrindo ali o livro e tal, e olha a relação com 2.300 tardes e manhãs. O santuário será purificado aonde? No céu, como já foi dito. E o ancião de dias do capítulo 7 está ali, então, justamente, e Cristo intercedendo, fazendo o processo, que seria a primeira parte do juízo final, vamos dizer assim, que seria a parte investigativa. Investigando e a gente tendo a certeza de que esse chifre pequeno, né, essa Roma papal, que destruiu e lançou por terra as verdades da palavra de Deus, que ela então tem o seu juízo, né, a sua condenação pelas suas atitudes, porque feriu e magoou os santos do Altíssimo, e nós também temos a tranquilidade de um intercessor, que entra no Santo dos Santos para investigar e para interceder pelo seu povo, por aqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus. Isso é muito importante que o telespectador entenda. A nossa fidelidade é sempre a Bíblia e nunca nenhum poder religioso. Porque qualquer poder religioso, qualquer denominação religiosa pode se apostatar,
pode se desviar da palavra de Deus, pode em algum momento ter uma interpretação equivocada das Sagradas Escrituras. Por isso a importância de nós nos apegarmos à Bíblia e à Bíblia somente. Queridos, nós estamos já nas nossas considerações finais. O programa passa rápido, o assunto é complexo, mas fascinante. Tantas coisas nós aprendemos e nós podemos perceber um Deus que está no comando de todas as coisas. Nenhuma atitude no decorrer da história pegou Deus de surpresa. Deus já sabia das coisas antes delas acontecerem e isso nos traz uma segurança ainda maior. Pastor Ailton, suas considerações finais para o telespectador. O livro de Daniel, especialmente aqui no capítulo 9, mostra exatamente isso que o pastor Ivan Saraiva acabou de mencionar. O nosso Senhor, Ele sabe e conhece todas as coisas. Quando a gente estuda aqui, a gente vê, está profetizado o ano em que Jesus Cristo seria batizado, né? O ano em que Ele seria crucificado, né? E isso é maravilhoso, é um Deus que conhece todas as coisas. Por isso nós podemos o quê? Entregar a nossa vida aos cuidados paternos deste Deus maravilhoso, porque Ele cuida de nós. Amém. Pastor Marco, suas orientações finais sobre esse estudo que aprendemos tanto aqui, né? Eu gostaria de deixar o texto de 1 João, capítulo 2, o verso 1, que diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Talvez a gente esteja falando para alguém que se sinta muito pecador por ter cometido algumas coisas que talvez não consegue admitir ou até mesmo se perdoar. Mas, pastor, a Bíblia nos dá a certeza que se nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, o próprio texto de 1 João diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos ir até esse Deus e buscar o perdão que está à disposição de cada um dos seus filhos. Mas para isso precisamos nos arrepender. O apelo fica que nós possamos nos arrepender enquanto há tempo, porque a grande verdade é que Jesus está bem perto de voltar e Ele dará o galardão para aqueles que realmente se arrependerem e tiverem a oportunidade de colocarem a Cristo como o Senhor de sua vida. Amém. Vocês sabem que esse programa Lições da Bíblia, ele dá a oportunidade de milhares e milhares de pessoas conhecerem verdades bíblicas que talvez por outra maneira não conheceriam. Por isso o nosso contínuo apelo a você que acompanha a TV Novo Tempo e também ao programa Lições da Bíblia: estude a Bíblia. Jesus Cristo disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Examine, estude, chegue às conclusões por você. Todos nós temos o privilégio e a oportunidade de vivermos em um país tão agradável, onde a liberdade religiosa é aberta a todos. Você com certeza tem uma Bíblia em sua casa. Se você não tem, é tão simples, tão fácil de arranjar. Hoje as Bíblias estão a um preço muito acessível a todas as pessoas. Invista, se for necessário, um pouquinho, mas tenha certeza da salvação em Jesus. Sabe, algumas pessoas, elas gostam de ficar apenas lendo o livro de Salmos. E sem dúvida, o livro de Salmos é importantíssimo. Se não fosse, não estaria na Bíblia. Ele serve de consolo, de admoestação, de conforto. Mas também na mesma Bíblia existem livros como Daniel, Apocalipse, Ezequiel, Isaías. Livros, sem dúvida nenhuma, um pouco mais complexos na sua compreensão. Mas quando entendemos a plenitude da mensagem de Deus, querido, nós temos a segurança de um Deus que cuida, que protege, que está à frente de todas as pessoas e de todos os poderes desse mundo. Você consegue crer nisso? Eu acredito que sim. Mas essa crença não pode ser apenas conceitual, ela precisa ser experimental. Você precisa experimentar isso estudando a palavra do Senhor. Por isso estude, dedique tempo à reflexão da Bíblia, buscando nos textos da palavra de Deus as orientações para a sua vida, e eu tenho certeza você encontrará felicidade para você, para a sua família e vida eterna para todos. Nós vamos encerrar agora com uma oração. Eu vou pedir que o pastor Marcos que possa nos orientar nessa oração e possamos encerrar assim o programa. Querido bom Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos ter a Bíblia como a nossa luz e o nosso guia.
que cada um de nós que estamos estudando a Tua Palavra nesse momento possamos realmente entregar a nossa vida por completo a Ti e deixar que a Bíblia nos guie. Que a Tua Palavra seja realmente a luz, que possa ser realmente, não é, a lâmpada que conduz ao caminho da salvação. Abençoe a este telespectador que precisa de Ti e que precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida a Ti. E é em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Bom, quero agradecer ao pastor Ailton Santana, pastor Marco Júnior, obrigado porque vocês dispuseram do tempo de vocês para repartir conhecimento da Bíblia. Eu tenho certeza que foi proveitoso para milhares de pessoas, para mim foi. E você, querido, seja sempre muito bem-vindo a esse programa que é preparado com muito carinho e apreço para você. Você sabe, nós estamos em uma temporada especial, diferente, os apresentadores da TV Novo Tempo apresentando esse programa, cada um do seu jeitinho, da sua forma, mas sempre tentando levar a você o conhecimento da Bíblia. Isso é o mais importante durante todo o tempo da nossa existência. Que Deus lhe abençoe e nós esperamos você aqui na próxima semana com mais um assunto muito especial no Lições da Bíblia.